Boa noite, paz e bem a todos. Mais uma vez aqui, pelo convite da nossa amiga Simone Ivo, nós estamos fazendo o comentário do Evangelho da Casa de Francisco. Eu me chamo Daniele Fernandes e sou voluntária da evangelização infantil da casa. Quero, por favor, que vocês me digam se o som está bom, se estão todos me ouvindo bem. Áudio e vídeo estão bons? Coloquem um ok aí para que eu possa vê-los, por favor. Ok, áudio e vídeo? Ok, áudio e vídeo? Está ok? Paz e bem, Beatriz. Seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bom, Elma? Boa noite. Tarcísio, Sandra. Muito bom ter contato com todos. Sandra, mais uma vez. Vou iniciar com a leitura do Evangelho, tá bom? Hoje nós vamos fazer a leitura, tá? É do capítulo 23, Moral Estranha, itens 7 e 8. Tudo bom, Aninha, Cleide? Vou começar a ler o item 7, tá bom? Obrigada, Flávia. Para que nós possamos se situar com relação ao comentário do Evangelho, tá? O tema é: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse ao outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá encontrar meu pai. E Jesus lhe retrucou: deixa os mortos o cuidado de enterrar os mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Isso está em Lucas, no capítulo 9, versos 59 e 60. E eu vou ler um trechinho pequeno para não tomar muito nosso tempo, tá bom? O que podem significar essas palavras? Deixar os mortos o cuidado de enterrar os mortos. As considerações precedentes mostram que, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram preferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai, tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais complexo da vida espiritual poderia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que prende a gleba terrena, do qual se sente feliz em libertar-se. O respeito que os mortos se consagra não é a maneira que o inspira, mas é pela lembrança o espírito ausente quem o funde. Eu vou parar por aqui para que nós possamos fazer o comentário. Boa noite, Zezé. Saudades de você também. Olha só, gente. Tudo bom, Idesmar? Boa noite. Esse capítulo, Estranha Moral, é um capítulo que por muitas vezes eu considerei um pouco difícil de interpretar. Hoje em dia, quando nós pegamos e estudamos o sentido das palavras de Jesus, nós vemos uma grandeza extraordinária. Olha só, tudo bom, Karine? Olha só, Jesus, ele tinha uma presença magnetizadora incrível. Ele falava com muito entusiasmo às pessoas. Aquele discípulo queria pedir a Jesus mais tempo para seguir com ele. O que nós precisamos compreender era o que acontecia na época de Jesus, principalmente entre as pessoas que o seguiam, tá? O processo de enterrar o corpo, o ritual que é chamado Tahaná, ele incluía não só a limpeza, tinha a limpeza física do corpo, que era feita pela família, tá? Eles envolviam o corpo num tecido de linho branco, para depois disso, todos se reuniam para fazer preces, pedindo
perdão pelos pecados daquele que acabava de falecer. Depois desse período, o corpo era sepultado. Passado um ano, aquele corpo era colocado dentro de caixas, certo? Eram caixas ossuárias, que eles chamavam, para só depois ser concluído o processo. Então, na realidade, quando Jesus chegou aqui para esse discípulo e disse, segue-me, o que foi que ele pediu? Ele pediu, mestre, me dá um ano para que eu possa te seguir. Eu preciso de um intervalo de um ano para que eu possa começar a aprender contigo, porque ele sabia que precisava concluir todo esse processo. E o que foi que aconteceu? Jesus, de uma maneira, aqui a tradução ele coloca que retrucou, mas Jesus de uma maneira preocupada, certo? Ele não dificultou em momento algum aquele discípulo. Ele disse em outras palavras, né? De uma forma até preocupada. Ele colocou que era necessário que ele soubesse qual era a prioridade para ele. Que ele escolhesse, né? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. E vai anunciar o reino de Deus. Vem comigo compreender o reino de Deus. Os mortos que estão lá para enterrar teus mortos são aquelas pessoas que não compreendem o que é espiritualidade. Eles estão vivos, mas estão mortos espiritualmente. Então, Jesus colocou desta forma. O que a gente precisa também compreender nesse trecho é que Jesus tinha ao seu redor homens muito simples. Ele não tinha nenhum doutor, ele não tinha uma pessoa que tinha uma completa compreensão do que ele queria passar. Eram homens de fé vacilante, eram pessoas inseguras, mas ele conhecia cada um. Aquele que ele chamou, ele conhecia. Ele sabia que no momento certo, a fé de cada um deles iria desabrochar. Só precisava ser bem conduzido. E Jesus era um educador. Então ele sabia exatamente como fazer para desenvolver aquilo que já estava aqui dentro. Aquele caráter missionário que cada um dos discípulos iria ter. Ele conhecia cada um deles no íntimo. Agora eu pergunto para vocês. Quantas vezes nós estivemos assim, vacilantes, pensando... Não, mas eu preciso fazer isso, eu preciso primeiro de um tempo para colocar as coisas no lugar, para depois eu assumir algo, quer seja na casa espírita, quer seja no templo, quer seja no local da sua crença, onde você possa contribuir para alguém. Você se indagou, mas eu sou inseguro, eu tenho medo, eu não vou conseguir. Essas pessoas que estão aqui, estão há quanto tempo? Quem sou eu para começar? E você já coloca um empecilho antes de começar. Você precisa julgar no momento o que é a prioridade para você. É começar exatamente algo com suas mãos ou ficar protelando? Quando nós vamos assumir a tarefa, a gente só precisa estar a postos. Porque na realidade, a gente só vai aprender quando começar de fato. E quando você não der o primeiro passo, você não consegue. Quantas vezes você avançou e regrediu? Avançou 2 passos e regrediu 1 passo. Agora vamos tentar compreender a palavra no outro sentido. Enterrar os mortos é uma caridade. Como eu havia falado antes, enterrar os mortos, na realidade, são aquelas pessoas que estão mortas com relação às verdades espirituais. Tem muita gente aí que está morto por dentro. Que está vivo, está encarnado, mas não consegue compreender.
que existe uma outra realidade, que existe uma vida futura, que nós podemos desde já mudar, cumprir o nosso papel de uma outra forma. E quando ele fala em anunciar o reino de Deus, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus sempre orou. Jesus orava. Ele nunca anunciou, vou orar. Mas ele orava. Ele dava aquele exemplo com discrição. Ele mantinha sua relação com o alto. A relação que a gente precisa ter é a prática da oração. Se nós pararmos para pensar que o ser mais perfeito que esteve sobre a face da terra orava constantemente. Olha o exemplo que ele deu. Nós precisamos ter essa relação com o reino de Deus. Nós precisamos ter essa relação com a nossa fé. A construção desse reino, ela requer um esforço. E quando eu falo do esforço, eu falo da semeadura. Quando nós plantamos uma semente, nós geramos uma expectativa. Nós cuidamos, nós regamos, nós esperamos, nós colocamos a esperança que ali vai dar uma árvore frondosa. Quando nós fazemos isso, nós estamos num estado de grande felicidade. Eu estou fazendo algo. Esse estado de felicidade, de paz e harmonia, isso aqui eu preciso trazer em consideração as minhas amigas evangelizadoras e os meus amigos evangelizadores, porque nós plantamos essa semente todas as vezes que estamos em contato com as crianças, todas as vezes em que nós nos aproximamos daqueles seres maravilhosos, espíritos em forma ainda durante a infância, que de uma forma muito tranquila, muito alegre, eles compreendem toda a palavra de Deus, eles compreendem os valores, eles compreendem algo que para nós pode ser muito difícil, mas para eles é muito simples, é uma realidade rápida. Agora, eu vou trazer aqui para o agora. E agora, nesse exato momento, para você, nós somos chamados para essa realidade. Nós precisamos ficar atentos para essa espiritualidade. Que realidade é essa? É uma realidade mais justa, mais serena, mais plena, que a pandemia trouxe, através de uma mudança de comportamento. Vocês pararam para pensar que as pessoas estão buscando mais respostas com relação à espiritualidade? Com relação ao momento que nós estamos passando? Vocês pararam para pensar que nós estávamos como se estivéssemos dentro de uma caverna, mantidos numa rotina que nós nem percebíamos, e agora nós voltamos para ter uma introspecção, para compreender essa realidade espiritual. Essa foi a oportunidade que Deus nos deu. De estarmos aqui presentes, de estarmos aqui compreendendo, de estarmos aqui presenciando tudo isso. A transformação moral, ela inspira. Quantas atitudes nós estamos presenciando de desprendimento de pessoas para ajudar o próximo? São inúmeras. Nós continuamos aqui. As pessoas continuam precisando de nós. E nós podemos fazer através da prática da oração. Nós continuamos presentes, tá? O que eu queria concluir com vocês é o seguinte: que os mortos do passado, eles também podem ser compreendidos como os nossos erros. E esses precisam ser enterrados. Não olhe para trás. A tua mudança vem agora. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. E vai agora
anunciar o reino de Deus. O reino de Deus não é aqui, a felicidade não é aqui, a felicidade é do outro mundo. Enterra aquilo que está morto dentro de você. E segue numa nova caminhada daqui para frente. Sempre é tempo. Até para aquele trabalhador que está chegando na última hora. Que sem ele não seria possível que o trabalho fosse completamente realizado. E eu termino aqui para falar sobre a relação dos nossos afetos com as pessoas que estão na espiritualidade. Que nós podemos, nesse momento, agradecer a Deus por ter a presença de todos eles na nossa vida. Que nos serviram de exemplo, que nos serviram de companheirismo, que estiveram conosco, que nos ensinaram, que nos deixaram um legado. Agradeço a todos aqueles que fizeram parte da minha vida e que nesse momento se encontram no plano espiritual. Nós nos encontraremos. Os mortos daqui continuarão aqui. Os que estão anunciando o reino de Deus continuarão o seu trabalho também no plano espiritual. E meus amigos, é dando que se recebe na frase de Francisco: paz e bem a todos, tá certo? Eu agradeço demais a oportunidade. Lembrando a todos que dia 2 não haverá a visita, certo? Aos cemitérios, que a Casa de Francisco costuma fazer, mas o Newton Souza fará uma live para que nós possamos acompanhar de casa. Mais uma vez, paz e bem a todos, um grande abraço, boa noite e até uma próxima oportunidade.